Então, às segunda-feiras, nós lemos o Chaitanya Charitamrita aqui em Vrajadama e estamos no Adi Lila, capítulo 7. O Senhor Chaitanya sobre 5 aspectos. E vamos partir do verso 151. Às vezes lemos vários versos com significados, às vezes paramos para explicar alguns significados. Vamos ver como vai ser hoje. Vamos direto para a tradução. Depois disso, todos os sannyasis fizeram o Senhor sentar-se entre eles, e assim todos tomaram sua refeição juntos. Significado por Srila Prabhupada. Anteriormente, Sri Chaitanya Mahaprabhu não se misturava nem conversava com os sannyasis mayavadis, mas agora está almoçando com eles. Deve-se concluir que quando o Senhor Chaitanya induziu-os a cantar Hare Krishna e perdoou-lhes as ofensas, eles se purificaram, e por isso não havia objeção contra almoçar ou tomar Bhagavad Prasada com eles. Embora o Sri Chaitanya Mahaprabhu soubesse que os alimentos não eram oferecidos à deidade, os sannyasis mayavadis não adoram a deidade, ou se o fazem, normalmente adoram a deidade do Senhor Shiva, ou o Panchopasana, o Senhor Vishnu, o Senhor Shiva, Durga Devi, Ganesha e Surya. Nesta passagem, não se faz menção dos semideuses ou de Vishnu, e mesmo assim, Chaitanya Mahaprabhu aceitou comer no meio dos sannyasis, baseado em que eles haviam cantado o Mahamantra Hare Krishna e ele lhes perdoara as ofensas. Aqui tem um detalhe interessante, que é a relação de Chaitanya com os sannyasis mayavadis. Devemos lembrar que o Senhor Chaitanya e esses outros sannyasis estão numa região em que se predominava o estudo filosófico e todos eles eram muito peritos no Vedanta Sutra. E todos eles estudavam e discutiam os assuntos e se reuniam com esse propósito e tal. E Chaitanya, embora tenha tomado sannyasa a partir de um mestre sannyasi que era da escola Mayavada, Sri Chaitanya não tinha o costume de estar com eles pessoalmente. Quando houve esta reunião, que agora já estamos na conclusão dela, ele se sentou do lado de fora da sala. Na verdade era tudo aberto, então ele se sentou do lado onde se deixavam os sapatos. E então os sannyasis, ele se sentou aí, porém ele pôs a sua energia, a sua iluminação visível para todos. Então todos olhavam para ele e olhavam e voltavam a olhar e ficaram encantados com ele. E quando foram falar com ele, até disseram isso: você tem uma beleza que parece o próprio Narayana. Chegou a dizer assim para ele. Então, na verdade, estavam dizendo uma verdade e não sabiam que estavam dizendo uma verdade. Então, é aí que o Senhor Chaitanya conversa com eles e entra e se senta, e aí agora vão tomar prasada juntos. E Prabhupada está explicando que o fato de eles terem aceito cantar o Mahamantra Hare Krishna fez com que o Senhor Chaitanya abrisse a exceção de não se associar tão intimamente com os sannyasis mayavadas. Então, continuando, verso 152, após almoçar entre os sannyasis mayavadis, Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é conhecido como Gaura Sundara, regressou à sua residência. Assim, o Senhor executa seus passatempos maravilhosos. Continuando, ouvindo os argumentos de Sri Chaitanya Mahaprabhu e presenciando sua vitória, Chandrasekhara, Tapana Mishra e Sanatana ficaram todos extremamente satisfeitos. Significado: eis aqui um exemplo de como um sannyasi deve pregar. Ao ir a Varanasi, Sri Chaitanya Mahaprabhu foi lá sozinho e não com um grande grupo. Contudo, localmente,
ele fez amizade com Chandrasekhara e Tapana Mishra e Sanatana Goswami. Também foi visitá-lo. E Sanatana Goswami também foi visitá-lo. Portanto, embora não tivesse muitos amigos ali, devido à sua pregação sólida e à sua vitória ao argumentar com os sannyasis locais sobre a filosofia Vedanta, ele tornou-se muito famoso naquela parte do país, como se explica no próximo verso. Continuando. Muitos sannyasis mayavadis de Varanasi vieram visitar o Senhor após este incidente, e a cidade inteira elogiava-o. Todo o povo de Varanasi ficou muito agradecido por Sri Chaitanya Mahaprabhu ter visitado a cidade. A multidão à porta de sua residência era tão grande que constava de centenas de milhares. Quando o Senhor foi visitar o templo de Viveshvara, centenas de milhares de pessoas reuniram-se para vê-lo. Significado. O ponto importante neste verso é que Sri Chaitanya Mahaprabhu regularmente visitava o templo de Vishveshvara, Senhor Shiva, em Varanasi. De um modo geral, os Vaishnavas não visitam o templo de semideuses. Mas, nesta passagem, vemos que Sri Chaitanya Mahaprabhu regularmente visitava o templo de Vishveshvara, que era a deidade predominante de Varanasi. De um modo geral, os sannyasis mayavadis e os adoradores do Senhor Shiva vivem em Varanasi. Mas como é que Chaitanya Mahaprabhu, que representava o papel de sannyasi Vaishnava, também visitou o templo de Vishveshvara? A resposta é que o Vaishnava não se comporta de maneira irreverente para com os semideuses. O Vaishnava presta o devido respeito a todos, embora não aceite jamais que um semideus seja igual à suprema personalidade de Deus. No Brahma Samhita, há mantras que prestam reverências ao Senhor Shiva, ao Senhor Brahma, ao Deus do Sol e ao Senhor Ganesha, bem como ao Senhor Vishnu, todos os quais são adorados pelos impersonalistas como Panchopasana. Em seus templos, os impersonalistas também instalam deidades do Senhor Vishnu, do Senhor Shiva, do Deus do Sol, da deusa Durga e às vezes também do Senhor Brahma. E este sistema continua atualmente na Índia, sob o disfarce de religião hindu. Os Vaishnavas também podem adorar todos esses semideuses, mas apenas com base nos princípios do Brahma Samhita, o qual é recomendado por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Observemos a este respeito os mantras para adoração ao Senhor Shiva, ao Senhor Brahma, à deusa Durga, ao Deus do Sol e a Ganesha, como se descreve no Brahma Samhita. Sristi Stiti Pralaya Sadhana Shakti Reka Shayeva Yasya Bhavanani Vivarti Durga Ichanurupa Apiyasya Chacheshta Tesa Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. A potência externa, Maya, que é da natureza da sombra da potência Chit espiritual, é adorada por todas as pessoas como Durga, a agente criadora, preservadora e destruidora deste mundo mortal. Eu adoro Govinda, o Senhor primordial, segundo cuja vontade Durga se orienta. Brahma Samhita 5.44. Shiram yatada divikara vishesha yogat sanjayate nahitata pritagasti heto yasambhutam apitathav samupati karyat govindamadi purusham tamaham bhajami. O leite torna-se coalhada sob influência de ácidos,
Todavia, o efeito coalhada não é nem igual nem diferente de sua causa, isto é, o leite. Eu adoro o Govinda, o Senhor primordial, de quem o estado de Shambhu é uma transformação semelhante para a execução da tarefa de destruição. Aqui está falando do Senhor Shiva, Shambhu. Brahma Samhita 5.45. Vaswan yatasma sakaleshu nijeshu teja swiyam kiyat prakatayatyapitat vadaira brahmaya esha jagadanda vidhana karta govindamadi purusham tamaham bhajami. Eu adoro o Govinda, o Senhor primordial, de quem a porção subjetiva separada, Brahma, recebe poder para a regulação do mundo mortal, assim como o Sol manifesta uma porção de sua própria luz em todas as joias refulgentes que recebem nomes, tais como Surya Kanta. Brahma Samhita 5.49. Yatpada Palavayugan Vinidaya Kumbha Dvandve Pranama Sanmaye Saganadhiraja Vignam Vihantu Malamasya Jagat Trayasya Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Eu adoro Govinda, o Senhor primordial. Ganesha sempre mantém seus pés de lótus sobre o par de túmulos que sobressaem em sua cabeça de elefante, e a fim de obter poder para sua função de destruir todos os obstáculos no caminho do progresso nos três mundos. Aqui fala de Ganesha. Brahma Samhita 5.50. É uma série de versos. 44, 45, 49, 50. Agora vem mais um. Yachaksuresha samrita sakalagrahanam Raja samasta suramurti ashesha teja Yasya gyaya brahmati sambrita kala chakro Govindamadi purusham tamaham bhajami. O Sol, pleno de infinita refulgência, que é o rei de todos os planetas e a imagem da boa alma, é como o olho deste mundo. Adoro Govinda, o Senhor primordial, em obediência a cuja ordem o Sol realiza sua jornada, montado na roda do tempo. Brahma Samhita 5.52. Agora Prabhupada volta a explicar. Todos os semideuses são servos de Krishna. Eles não são iguais a Krishna. Portanto, mesmo que alguém visite um templo do Panchopasana, como se menciona acima, não deve aceitar as deidades da maneira como são aceitas pelos impersonalistas. Aceita-se a todas elas como semideuses pessoais, mas todos servem à ordem da Suprema Personalidade de Deus. Por exemplo, é sabido que Shankaracharya é uma encarnação do Senhor Shiva, como se descreve no Padma Purana. Ele propagou a filosofia Mayavada sob a ordem do Senhor Supremo. Este ponto já foi discutido no verso 114 deste capítulo. Estamos no verso 157. E aí vem a referência. Tangra dosha nahi teho agakari dasha. Dasa. Arayei sunetara haya sarvanasha. Shankaracharya não é culpado, pois encobriu assim o verdadeiro objetivo dos Vedas por ordem da Suprema Personalidade de Deus. Embora o Senhor Shiva, sob a forma de um Brahmana, Shankaracharya, pregasse a filosofia Mayavada, Sri Chaitanya Mahaprabhu, mesmo assim, disse que, como ele o fez por ordem da Suprema Personalidade de Deus, ele não tinha culpa de nada. Tanra dosha nahi. Devemos prestar os devidos respeitos a todos os semideuses. Se podemos prestar respeitos inclusive a uma formiga,
por que não aos semideuses? No entanto, é preciso lembrar sempre que nenhum semideus é igual ou superior ao Senhor Supremo. Ekala Ishvara Krishna Arasabha Britya. Somente Krishna é a suprema personalidade de Deus, e todos os demais, incluindo os semideuses, tais como o Senhor Shiva, o Senhor Brahma, a deusa Durga e Ganesha, são seus servos. Todos cumprem o propósito da divindade suprema. Isso para não falar de entidades vivas tão pequenas e insignificantes como nós. Certamente, somos servos eternos do Senhor. A filosofia Mayavada afirma que os semideuses, as entidades vivas e a suprema personalidade de Deus são todos iguais, e por isso é uma deturpação muito tola do conhecimento védico. Aqui tem muita coisa. Tudo começa com o ponto de sadachara, ou seja, a etiqueta. Né? Aqui está se falando da etiqueta védica, a etiqueta baseada no sistema Varnashrama, regendo agora a ordem de sannyasa. Então, vai falar sobre a etiqueta entre os sannyasas. E aqui diz, o ponto importante neste verso é que Sri Chaitanya Mahaprabhu regularmente visitava o templo de Vishwesvara, Senhor Shiva, em Varanasi. De um modo geral, os Vaishnavas não visitam o templo de semideus, mas nesta passagem vemos que Sri Chaitanya Mahaprabhu regularmente visitava o templo de Vishwesvara, que era a deidade predominante de Varanasi. Então, aí Prabhupada vai levantar um questionamento explicando que os sannyasis mayavadas vivem, em geral, nessa região de Varanasi, onde eles podem todos se encontrar e discutir temas. E então, eles costumam visitar o templo do Senhor Shiva, esse templo de Vishwesvara. Então, a Prabhupada levanta a pergunta, por que então sannyasi Vaishnava, como Chaitanya Mahaprabhu, visitaria o templo assim? Então, a resposta é que o Vaishnava não se comporta de maneira irreverente para com os semideuses. E aí Prabhupada dá o exemplo da formiga. Se o Vaishnava deve respeitar até mesmo uma formiga, que é um animal quase invisível, então por que não prestar reverências aos semideuses? Então, mas o importante aqui para o nosso nível de estudo que estamos desenvolvendo em Brajadama, tanto nas aulas do Bhagavatam, como em qualquer outro comentário que fazemos, e nas aulas do Bhakti Shastra que estamos estudando, é a etiqueta Vaishnava, a etiqueta védica, a etiqueta ocidental. Aqui está se falando de etiqueta. Etiqueta é etiqueta. Existem códigos védicos, códigos Vaishnavas e códigos ocidentais para etiqueta. Mas a gentileza é comum em todas as três etiquetas. Na etiqueta ocidental, a gentileza é muito bem-vinda, muito bem vista. Na etiqueta Vaishnava, que é de todas a mais requintada, é muito bem vista também. E na etiqueta védica é muito exigente. Então, a quebra da etiqueta védica vai naturalmente ter repreensões. A etiqueta Vaishnava, os Vaishnavas são mais compassivos. O ponto dos Vaishnavas é a compaixão. Não é como nos Vedas. O ponto dos Vedas, o ponto da etiqueta védica é ser estrito. O ponto da etiqueta ocidental é protocolar, é fazer a coisa fluir dentro do ambiente social. Mas na etiqueta Vaishnava é a compaixão, é a inclusão. Então, aqui, Prabhupada está incluindo até mesmo uma formiga no nosso meio ambiente. E dizendo que se devemos respeitar até mesmo uma formiga, imagine respeitar um semideus. Então, esse é o ponto aqui que eu gostaria de chamar a atenção nesse momento, porque temos estudado a etiqueta, né? A hora de falar, a hora de calar,
a hora de se expressar, como falar, como calar, né? As fisionomias que colocamos em nosso rosto, a postura corporal que temos. Então sabemos que existem 7 princípios da etiqueta, né? Pontualidade, limpeza, gentileza, humildade, sobriedade, produtividade e coerência. Esses 7 princípios comportamentais, princípios da etiqueta, funcionam em todo lugar. Então esses 7 princípios comportamentais da gentileza, da etiqueta, vai nos proteger em qualquer situação em que estejamos. E isso é muito importante conhecer. Aqui eu estou apenas querendo chamar a atenção do ponto que foi trazido, porque aqui se fala de etiqueta. E o Prabhupada gasta um parágrafo inteiro sobre esse tema. Vocês podem ver que ele começa descrevendo algo importante, que vai mostrar que o Vaishnavismo não é uma religião institucionalizada com códigos morais rígidos que não podem ser, que vão favorecer que a pessoa perca o foco. No Vaishnavismo, o foco é a compaixão. E é por isso que Chaitanya é conhecido como Mahavadanya. Ontem, entre os 250 mantras que o Maharaj cantou e que nós ouvimos na cerimônia, e tinha o mantra também em que o Senhor Chaitanya é conhecido como Mahavadanya, né? Então, por que ele é Mahavadanyaya? Porque ele é aquele que é o mais compassivo, o mais magnânimo. E todos nós ouvimos e Swaha, na hora concordamos, né? Swaha. Então, assim, Swaha é o nome da esposa de Agni. E o fogo, a boca do fogo, que é onde recebe os grãos e o ghee, a boca do fogo se abre quando a palavra Swaha é pronunciada. Então, assim, quando o Maharaj fazia cerimônia, ele dizia Swaha e colocávamos ghee e toda a galera jogava os grãos. Ali naquele momento, a oferenda era feita através de Swaha. Então, todos esses protocolos e essas etiquetas são muito importantes, e toda a organização que nós fazemos dentro da nossa instituição ISKCON, criada por Prabhupada para nos acolher e criar um ambiente agradável de vida entre todos nós, se baseia na etiqueta. Todas as nossas relações vão ser bem resolvidas se forem guiadas pela etiqueta. E sempre a etiqueta Vaishnava visa a compaixão. Isso é o mais importante. Então o perdão é muito simples para um Vaishnava, porque ele já tem o coração preparado, a inteligência focada na compaixão. Então o Vaishnava tem toda essa facilidade de se comportar diante das realidades da vida. É um pouco diferente das religiões védicas, que são muito estritas e criam essas regras de forma muito estrita, que qualquer situação comprometedora vem uma maldição. E, claro, a maldição vem e junto com a maldição também vem uma bênção, que é a lição que a pessoa vai aprender. Mas o sofrimento no momento da maldição é tão grande que muitas vezes a mente e a inteligência da pessoa são arrastados para um nível infernal de sofrimento por causa de uma maldição. Entre os Vaishnavas não há maldição, há sempre compaixão. Os Vaishnavas sempre preferem renunciar aos seus privilégios, aos seus direitos, do que lutar por esses privilégios e direitos pessoais.
O Vaishnava sempre está pronto para compreender a suprema personalidade de Deus como o Ishvara. Ekala Ishvara Krishna Ashwavritya, como aqui foi citado um verso das Upanishads, que vai dizer que Krishna, Ekala Ishvara Krishna. Krishna é o Eka, o único Ishvara. Todos os outros, Ashwavritya, todos os outros são seus servos, são partes integrantes dele. Então, que foi citado aqui também por Prabhupada esse verso. Então, o Vaishnava sempre pensa assim, e ele pensa então, como eu posso agora aprender? Como eu posso tirar lição dessa situação? Isso está correto, isso está incorreto, de acordo com a filosofia. Então, o que está incorreto, de acordo com a filosofia, deve ser corrigido. E para corrigir, eu devo fazer isso. E a primeira coisa que eu tenho que fazer, o primeiro item, é estabelecer a etiqueta adequada para a correção. Qual será a minha postura diante da correção que vai ser aplicada a essa situação irregular? Então, um Vaishnava pensa, se situa dentro do universo, como a primeira linha do Mantra Gayatri. Também cantamos o Mantra Gayatri ontem, né? Entre os 250 mantras estavam lá as linhas, pelo menos algumas eu identifiquei. Então, a primeira linha do Mantra Gayatri, é exatamente para nos levar à compreensão de que não estamos perdidos no espaço. Os mais antigos assistiram na televisão um filme Perdidos no Espaço, né? Uma série assim, Perdido. Nós não estamos perdidos no espaço. O primeiro mantra diz isso. E porque descobrimos que não estamos perdidos no espaço, adquirimos entusiasmo. E a linha do verso, a primeira linha do Mantra Gayatri, é justamente para dizer: mantenha seu entusiasmo, fique entusiasmado. Eu tenho uma ótima notícia para você. Savitur, o sol que ilumina tudo, ilumina você também. Você está incluído. E a pessoa se sente instantaneamente dentro dessa situação como muitíssimo privilegiado, e imediatamente ela mantém internamente a sua coerência, mantém internamente o seu estado de regulação e vai então se equilibrar para a vida. Aí vem a segunda linha do Mantra Gayatri, né? A segunda linha do Mantra Gayatri é dizer: e agora que eu estou perdido, que eu sei que eu não estou perdido no espaço, quem é a grande companhia que me toma pela mão e me leva no caminho da retidão? Aí vem o mestre espiritual. Então a pessoa instantaneamente, a segunda linha é a reverências ao mestre espiritual. E aí vem a terceira linha do Mantra Gayatri, que vai definir quem é essa pessoa, quem é o mestre espiritual e quem é essa pessoa. Essa pessoa é aquela que tem um nível de consciência tão elevado que simplesmente pelo nível elevado de consciência dele eu adquiro entusiasmo. Então, mais uma linha que vai tratar do entusiasmo para a pessoa cultivar dentro de si mesmo e manter esse equilíbrio dos chakras e de todos os pranas e dos 5 pranas, né? Prana, Apana, Dhyana, Udana, Samana, todos os pranas que circulam pelo corpo, pelos diferentes nadis e meridianos que vão e tomam conta. Tudo isso começa a se equilibrar quando nós meditamos no nível de consciência espiritual do mestre espiritual, porque o entusiasmo se estabelece. Agora, e esse mestre espiritual? Ele é independente, ele é irreverente, ele está solto por aí, inventando moda. Não. Esse mestre espiritual é um Gaudiya Vaishnava. Esse mestre espiritual é um adorador do Senhor Chaitanya, a encarnação de Krishna Bhaktarupa, que veio para mostrar como ser um devoto. Esse mestre espiritual
que eu acabei de prestar reverência nas 10 vezes na segunda linha, e que agora eu contemplo o seu nível de consciência, esse mestre espiritual é um seguidor do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Então, vou oferecer minhas reverências ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Aí vem a quarta linha do mantra Gayatri. A pessoa oferece suas reverências ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Aí vem a quinta linha, que vai fazer o quê? O mesmo processo que foi feito para nos identificar dentro desse universo para a gente não pirar, senão a gente pira, a gente perde a cabeça, perde a noção, a gente fica louco mesmo, clinicamente, adquire psicopatologias graves, ou fica depressivo, ou fica super excitado, ou desenvolve manias terríveis. Se a gente se desespera e se perde dentro desse universo inteiro, aqui o mantra Gayatri é para nos localizar dentro da existência material, dentro e na direção da porta de saída de toda essa Brahmanda, de toda essa manifestação cósmica. Então, quem é esse Chaitanya Mahaprabhu a quem prestamos reverências e de quem o nosso mestre espiritual é um servo fidelizado a Gaudiya Sampradaya? Quem é esse Chaitanya Mahaprabhu? Ele é Vishvambhara. Ele é o Senhor de todo esse Vishwa, de toda essa manifestação cósmica. Ele é o Senhor de toda a manifestação cósmica. Então, só por reconhecê-lo como o Senhor de toda a manifestação cósmica, eu adquiro entusiasmo, mais uma vez. Então, na primeira linha, entusiasmo. Na terceira linha, entusiasmo. Na quinta linha, entusiasmo de novo. Então, esse utsaha, que no mantra Gayatri vai ser usado com a palavra prachodaya. Então, já na quinta linha, agora ele está entendendo, existe que o patrono do movimento que meu mestre espiritual segue, que meu mestre espiritual estabelece, que meu mestre espiritual dá todos os protocolos, etiquetas, etc., para funcionar, tudo isso vem do Senhor Chaitanya, que é Vishvambhara. E aí ele então se situa. Agora, mas, e quem é? E como é que ele faz isso? Que poder vem dele? De onde? Quem é tal personalidade? Chaitanya Mahaprabhu, originalmente, ele veio na era de Kali na forma Bhaktarupa. Mas, e quem é ele originalmente? Radha Krishna. Então vem a sexta linha, quando vamos lembrar de Krishna na sua lila particular e eterna, manifesta aqui em Vrindavana, e vamos lembrar de Gopi Jana Vallabha. Então, Krishna como Gopi Jana Vallabha, o queridinho das gopis. Então, Chaitanya Mahaprabhu está afiliado, está conectado, é a pessoa que conhece todos os mistérios, todos os segredos da relação de Krishna com as gopis. E porque ele conhece tudo isso, as gopis o têm como queridinho, Gopi Jana Vallabha. Isso significa isso, queridinho das gopis. Então, a meditação da sexta linha é essa. E aí vem a sétima linha, que é a última. Então, a essa altura já estamos nas relações de Radha e Krishna, né? Já estamos lá em cima. Então agora, tudo isso é um esforço meu, então eu preciso de entusiasmo para caminhar com minhas próprias pernas nisso tudo. Eu sou poderoso, então agora que eu estou cheio de entusiasmo, eu vou sozinho e eu vou obter o resultado sozinho? Não. Você vai ter que depender de Krishna. Você vai depender que Krishna atinja o seu coração com as flechas de flores de Kandarpa, o Deus do amor, e com flechas de flores, esteja ele onde ele estiver,
ele vai lançar uma flecha no seu coração e vai então atingir o seu coração com essa flecha, drenando pelo orifício de entrada, drenando o restinho de desejos materiais que ainda possam existir. Vão sair, a flecha entrando, abrindo o orifício e o restinho de desejos minando ali, sem comprometer a nossa existência. Então, e Krishna penetra em nosso coração através das flechas de flores lançadas por ele mesmo na forma de prema, na forma de amor por Krishna. E assim, entusiasmo. E assim ficamos entusiasmados. Então nós cantamos o mantra Gayatri 3 vezes por dia, que é a etiqueta Vaishnava e o protocolo assumido por aqueles que recebem a segunda iniciação. Cantar 3 vezes por dia para poder contra-atacar todas as energias negativas externas e internas que nos fazem perder o entusiasmo e que pior do que isso, que nos fazem desenvolver entusiasmo pela energia ilusória de Krishna, pela arte, pela música, pelo esporte, pelo trabalho frutivo. Imagine que perigo, pelo trabalho frutivo, pelo desejo de liberação. Imagine tudo isso que se desenvolve dentro, pelo desejo de felicidade. Eu só quero ser feliz. Eu só quero, inocentemente a pessoa diz, eu só quero ser feliz. A única coisa que eu quero é ser feliz. Então, é assim. Toda a organização, todas as etiquetas nos conduzem para ouvir, nos conduzem para o Jagya, nos conduzem para o conhecimento, porque todo Jagya produz conhecimento. Conhecimento teórico e prático, Jnana e Vijnana, com os 2 tipos de conhecimento. Isso é produzido pelo Jagya, pelo sacrifício. E ontem eu estava muito concentrado, até quando fiquei um pouco sem oxigênio, devido ao muito fogo ali. E eu fiquei assim perdi o ritmo e tudo, mas levantei a cabeça para pegar o ventinho que vinha de cima, que não estava, ainda bem que o ambiente era aberto, se fosse aqui, porque o fogo consome o oxigênio que você vai respirar e você começa a competir com ele, né? E estava vindo, todo o calor estava vindo para a posição oeste, que é onde eu estava de costa, estava vindo assim, então tive que procurar assim, no áudio tem oxigênio aqui. Então é isso, mas é isso, o Jagya nos leva ao conhecimento e o conhecimento nos leva à prática do conhecimento e nos leva a Samadhi. A prática do conhecimento, Nishkama Karma Yoga, vai nos levar a Samadhi, a equilíbrio mental e completa autorrealização espiritual. Ok, é isso aqui. Muito obrigado pela atenção. Maharaj, quer fazer algum comentário? Não. Tem alguma pergunta aí dos seus comparsas? Não tem, Maharaj, não tem. Quantas pessoas tem aí? 18. 18 pessoas, mais 20 aqui dentro, então estamos com a sala cheia. Obrigado a todos que estão presentes. Yamunacharya Maharaj hoje está em Recife. Ele foi para o Guru Purnima em Recife, está de volta hoje ainda. Hare Krishna. Sim? O Vaishnava, né, faz assim a reverência na 7ª linha do Kaya, o senhor Kamadeva, né? Aí ele está se referindo ali a Krishna, que depois que ele manda a flecha de flores para atingir. Então, Kamadeva então, ele está ligado a Krishna, com que expressão? A satisfação dos desejos é uma forma. Kamadeva é um nome de Krishna. Ele é aquele que satisfaz todos os desejos. É como Gandharva, o deus do amor. Kamadeva é o deus do amor. Então, assim, ele vem nessa forma e
manda flores, flecha de flores cheia de prema. Sabe lá o que abriu o coração e dizia: aqui está o alvo, manda, pode flechar. Pensou que bacana? O contrário disso é colocar um alvo nas costas e sair desfilando pelo mundo dizendo: atirem suas flechas de luxúria em mim. E a pessoa vai, né, se prepara todo e cultiva. E eu sou um alvo das atenções. Pode mandar suas flechas por aí para mim. Isso é uma figura criada por Hare Krishna na época da pregação na Argentina. Ele usou muito essa forma para mostrar para a gente como a gente está exposto em uma condição exatamente contrária do Parampará. O Parampará nos leva a preparar o coração como um alvo para as flechas de flores de amor produzidas pelo Deus do amor, Kamadeva. E a gente quer outro tipo de coisa. Você ia falar mais? Não, é só é do cupido, né? Então, a mesma coisa. Falando ocidental, né? Bom, mais alguma coisa? Então, estamos iniciando a Semana Santa, né? No próximo domingo é domingo de Páscoa. E a Semana Santa é a semana do Senhor Chaitanya. Abrimos a semana com o domingo, Festival de Gora Purnima, e com a presença de Keshava Swami muito auspiciosa. Amanhã ele vai dar aula do Bhagavatam obrigatoriamente. Hoje nós vamos fazer um passeio cultural. Aqui tem um lugar chamado Nova Jerusalém, onde eles têm 4 arenas de palcos, assim, para um tipo de teatro de arena, onde as pessoas que assistem, saem para os diferentes palcos e os atores interatuam com as pessoas que estão na Assembleia. Então, no meio quando você está assistindo, de repente passa um pastor com ovelha, e as ovelhas ali, você tem que sair para as ovelhas passarem, e eles são as pessoas daquela época, assim, é bem todo mundo vestido daquele jeito, é muito bonito de ver. E termina bem na hora do pôr do sol, quando começa a escurecer, e com um jogo de luz fantástico podemos ver Jesus Cristo subindo assim no céu. A gente não vê o que é que está levantando ele, sabendo sobre que é um teatro, mas a gente vê Jesus Cristo subindo aos céus, como é o nome de ressurreição, né? Da ressurreição. Então é muito impressionante. E também quando Maria, a mãe de Jesus, retira ele da cruz, que eles retiram ele da cruz e ela pega ele no colo, também é assim, é de cortar o coração de ver a dor daquela mãe. E são artistas da Globo, não são artistas regionais. Só os figurantes são artistas regionais, então tem muita gente da região. Mas os protagonistas são todos pessoas experientes no teatro. E o som também é maravilhoso, porque não é gravado. Então, ele não tem microfone, não tem nada. Mas você escuta e eles vão falando lá, mas você está escutando uma gravação. Então é uma gravação assim, muito de altíssimo valor técnico. É muito bonito tudo. Eu assisti algumas vezes, já levei vários convidados. Hoje vamos levar Maharaj Keshava para ver isso. Faz muito parte da nossa cultura, né? A gente tem que ir cedo porque tem um engarrafamento muito grande para entrar na cidade, para entrar em Nova Jerusalém. E uma fila grande também para entrar. Então a gente precisa estar bem atento. Hare Krishna. Hare Krishna. Boa semana. Todas as glórias da Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.